Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! No vídeo anterior, cujo link eu vou colocar aqui em cima para vocês, nós examinamos dois casos de reencarnação narrados na literatura espírita. Eles trazem um aspecto mais concreto que eu achei que seria legal para a gente estudar o tema aqui, embora eu ache que a gente tem sempre que lembrar que não devemos generalizar as coisas, né? Mas aqueles dois casos têm um aspecto mais prático que foi legal para a gente discutir aqui. No vídeo de hoje, que é o último do mês de agosto, nós vamos então fazer um apanhado a respeito de tudo que discutimos nos 3 vídeos anteriores e vamos tentar chegar a uma conclusão para respondermos a questão: será que reencarnamos para pagar? Se você tem gostado dos temas que nós discutimos aqui no nosso canal, você pode se inscrever, pode também ativar o sininho, que é para receber notificações toda vez que postarmos vídeos novos. E se você gostar desse vídeo, você pode clicar aqui embaixo. E assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Olá, tudo bem? Que este possa ser um momento de paz e reflexão, gerando pensamentos positivos, numa vibração de harmonia e esperança. Nos 3 vídeos anteriores deste mês, nós vimos o conceito de karma e dharma, de acordo com o hinduísmo, com a teosofia de Helena Blavatsky e de acordo com o próprio espiritismo também ali, como é que fica essa noção de karma, de causa e efeito. Nós vimos também como é que os nossos pensamentos influenciam na formação do nosso karma. Nós fomos buscar lá na teosofia de Helena Blavatsky algumas considerações importantes, uma visão interessante para o nosso estudo. E nós vimos no vídeo passado, então, 2 casos de reencarnação narrados em literatura espírita, em livros que foram psicografados por médiums, pelo médium Chico Xavier e pela médium Ivone do Amaral Pereira. Pois bem, então, hoje nós vamos fazer um apanhado. Vamos tentar ver como é que a gente conclui tudo. Eu separei vários pontos, então, que a gente vai tentar retomar aqui para a gente chegar numa conclusão. O primeiro deles é que a gente vê, então, por tudo que a gente leu aqui, estudou, discutiu nesses vídeos anteriores, que os nossos pensamentos influenciam o nosso karma. Esses pensamentos, eles criam vínculos, não é? Então, esses pensamentos atuam no plano astral como se fosse matéria mesmo, quase uma matéria, porque são uma forma de energia e estabelecem vínculos com o mundo ao nosso redor, não é? Vínculos com pessoas, às vezes direcionamos pensamentos para uma determinada pessoa, bons ou maus, e isso estabelece vínculos, um vínculo magnético, não é? E aquilo tudo fica estampado no nosso campo áurico. Aqueles vínculos, eles permanecem, eles não se desfazem, a depender da intensidade com que tenhamos emitido os pensamentos. Vai depender também da intensidade de sentimento aliado com esse pensamento. E isso tudo fica lá vibrando, reverberando no nosso campo áurico e no plano astral, quando nós desencarnamos ou quando nós saímos do corpo, numa experiência projetiva, por exemplo, durante o sono, isso tudo está lá, é realidade. É que a gente aqui encarnado, a gente costuma pensar que o pensamento não existe, que o pensamento é alguma coisa sem consequência. Mas não, o pensamento, ele nos ata, ele nos amarra, ele cria vínculos com determinadas situações ou com pessoas. E isso tudo é uma questão magnética, que fica lá. Então, a gente começa a ver que o karma vai se formando a partir disso. Uma outra coisa muito importante também para a gente olhar é que é muito natural que, ao migrar para o Ocidente, a noção de karma que veio de lá do Oriente acabasse eivada de uma noção de culpa, não é? Acabasse misturada com a questão de punição. Isso era muito natural, se poderia dizer que até de se esperar, porque isso é a visão da nossa tradição judaico-cristã, que ainda tem muito daquela visão do Deus imperador, não é? Aquele Deus que pune, aquele Deus vingativo, sem contar que isso foi uma coisa também, um aspecto utilizado durante 2000 anos por instituições interessadas em dominar a população. Não é? Então, quando você incute medo de uma punição,
você também acaba dominando, porque é você que vai dizer o que é que será punido, quem será punido, já que Deus não desce aqui à Terra para nos dizer isso. Então você constitui como se fosse um monopólio do julgamento, não é? E você então vai dizer o que as pessoas devem fazer, o que você quer fazer. Então vamos lá, essa questão da punição e da culpa, ela é um instrumento de dominação também. Além disso, a gente precisa ver que não seria o caso de a gente mudar a palavra culpa para a palavra responsabilidade? Vamos lá, vamos pensar assim. Eu sempre gosto de pensar que o universo é como se fosse uma teia. Uma teia, como se fosse uma teia de aranha mesmo, mas com vários infinitos fios. E toda vez que a gente chega lá e tira um fio daquele do lugar, a gente ganha a responsabilidade para colocá-lo de volta, porque aquele é o universo. Ao mesmo tempo que nós somos parte dele, ele nos pertence, nós pertencemos a ele, também nós não podemos fazer dele o que nós queremos, porque existe uma regra aí de que, do mesmo jeito que eu pertenço ao universo, o universo me pertence, e eu mesmo com todos os outros seres, né? Então eu não posso simplesmente tirar um fio daquela teia, eu ganho então a responsabilidade, se eu fizer isso, de colocar esse fio de volta. É algo parecido, vamos tentar estabelecer um paralelo aqui, algo como, por exemplo, a paternidade, não é? Quando uma pessoa tem um filho, não dá para ela pensar assim, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que vestir, eu tenho que dar banho, eu tenho que levar à escola, eu tenho que ajudar a estudar. Não dá para ela pensar nisso como culpa, não é? Estou sendo punido porque tive esse filho, estou tendo que fazer isso. Não é culpa, na verdade é responsabilidade, não é? Porque é um ato que é o ato natural de quem trouxe aquela pessoa à vida. Não vamos aqui discutir questões excepcionais de relacionamentos, enfim, mas é um ato natural, não é? De cuidar do filho. Então, vejam bem, a gente começa a mudar de culpa para responsabilidade. E se a gente jogar aí também um outro conceito, que é o conceito de Dharma, o Dharma, ele nos ajuda então a elaborar esse karma. Ele nos ajuda a mudar, a modificar as coisas que muitas vezes poderiam ser de um jeito e acabam sendo de outro. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, digamos que um espírito, uma pessoa, numa determinada encarnação teve filhos e os abandonou, foi embora, largou e nunca mais quis saber. E daí advieram várias consequências para essa pessoa. Então, e para os filhos, né? Então, quando chega na próxima encarnação, o que acontece? Se nós formos pensar, pela lei do karma, como nós entendemos aqui no Ocidente, ele vai voltar, ele vai ser abandonado pelos pais, ele vai ficar órfão, enfim. Mas, e se aquela pessoa voltar e em vez de... isso aqui é só um exemplo, tá? Mas assim, vamos elaborar aqui. E ele simplesmente fala assim, tá bom, eu vou criar um orfanato e acolher várias crianças, ajudar a educação daquelas crianças e atuar como um verdadeiro pai para aquelas crianças. Será que ele precisaria ser abandonado? É claro, veja só, ele recebeu uma chance, teve uma criação, conseguiu avançar na vida e ao chegar a uma determinada idade ele resolveu ter aquele ato e isso vem naturalmente, inconscientemente da pessoa, e de se alinhar com aquele Dharma, de oferecer para o universo aquilo de melhor que ele podia fazer naquele momento, de acordo com as suas condições. Então, naquele momento, com aquele Dharma, ele elabora o karma, ele muda uma série de questões porque ele realinha as coisas, ele devolve para o universo uma energia. Não é? E é o tipo de coisa que entre as encarnações a gente consegue avaliar, porque aqueles vínculos energéticos, todas aquelas questões que ficam reverberando no nosso campo áurico, quando a gente chega do outro lado da vida, entre uma encarnação e outra, eles estão ali, eles continuam reverberando e aí a gente vai olhar para eles, a gente vai examinar esses vínculos, a gente vai ver, mesmo porque vai estar tudo estampado. Como nós estamos encarnados, aqui estamos na matéria, a matéria ela causa como se fosse uma demora na manifestação das energias mais sutis. Mas quando a gente está no plano astral,
você pensou uma coisa, aquilo já se estampa. Você sentiu uma coisa, aquilo já se estampa no seu campo áurico. Então, quando nós desencarnamos, chegamos do outro lado, nós vamos olhar aquilo, nós vamos ter todos esses vínculos, todo esse emaranhado de energia, tudo isso vai estar reverberando no nosso plano áurico. E a gente vai olhar para aquilo e a gente vai começar a entender que aquilo pode se manifestar de uma forma ou de outra na nossa encarnação. E nós vamos começar então a nossa reencarnação, na próxima encarnação, e nós vamos começar então a estudar, a nos preparar para lidar com aquilo e saber como é que aquilo pode acontecer. É o caso, por exemplo, um dos casos que nós estudamos no vídeo passado, nos casos de reencarnação, lá nos livros Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Nós vamos ver então que teve um personagem que numa determinada vida se atirou de um penhasco, aquilo causou no momento da morte um trauma tão forte que se estampou no perispírito, se gravou no perispírito. E quando ele reencarna numa determinada condição que é a consequência na matéria daquilo que reverberava, que estava impresso no perispírito, né? Passou do perispírito para a matéria. E aí depois ele inconscientemente se coloca numa situação de imprudência que faz com que ele caia novamente. E ele então passa os últimos anos da vida inválido e começa a meditar a respeito do valor da vida, do valor da mobilidade, e enfim, uma série de coisas. Foi uma situação em que ele se colocou que o levou a uma outra situação onde ele pôde aprender, né? Essa palavrinha aí a gente vai retomar agora aqui, mais para o final do vídeo. Mas então, vejamos que as coisas não são uma questão assim de punição, né? É uma coisa mais orgânica, é uma coisa mais natural e que tem a ver com a questão de responsabilidade, tem a ver com a questão do aprendizado. Vamos então pegar assim, por exemplo, um outro exemplo. O médium Divaldo Franco, ele costuma contar que no início da vida dele como médium, ele era obsidiado, ele tinha uma entidade que o perseguia por uma má atitude que o espírito do Divaldo Franco teria tido em outra encarnação para com aquela entidade. E, em um determinado momento, chega aos braços do Divaldo uma criança. E o Divaldo acolhe, adota aquela criança e começa a cuidar daquela criança. E a entidade que obsidiava Divaldo, mais tarde vem dizer que, que ele resolveu ceder, né, e não causar mais aquele mal ao Divaldo, porque ele tinha percebido que o Divaldo tinha melhorado, porque aquela criança que o Divaldo acolheu tinha sido a mãe da entidade em outra encarnação. Ou seja, olha aí o Dharma, não é? Com o Dharma, o Divaldo consegue elaborar o karma, não é? Ele oferece para o universo aquilo que de melhor ele podia oferecer. Ele acolheu aquela criança, ele não sabia quem era aquela criança, ele não sabia o bem que aquilo ia causar a ele, não é? Então, ou seja, ele se alinhou com o Dharma, sem pensar nos frutos, sem pensar em qualquer recompensa. E no fim das contas, num girar dos dados da vida, aquilo resulta num benefício praticamente imediato para ele. E por fim, eu queria trazer aqui um último exemplo para a gente tentar entender como é que funciona essa questão do karma e do dharma. Em 9 de agosto de 2001, houve um atentado terrível numa pizzaria em Jerusalém. O que aconteceu? O que esse episódio tem a ver com o que a gente vai contar aqui? Nesse dia, estava lá em Jerusalém um empresário americano, muito bem sucedido, um empresário rico. E ele tinha ido para uma série de reuniões de negócios importantes, e ele, no intervalo do almoço, ele tinha pouquíssimo tempo para comer. Então ele saiu de uma reunião e foi tentar ir ali na esquina, ali naquela pizzaria, para tentar comer alguma coisa rápido e voltar para outra reunião. Lá chegando, a pizzaria estava cheia de gente, e ele então ficou, sem saber o que fazer, e aí um senhor viu que ele estava apressado, que ele estava agoniado, e ofereceu um lugar para ele. Ele agradeceu muito, foi lá, comprou a pizza, comeu a pizza correndo e saiu da pizzaria. Quando ele tinha dado 2 minutos em direção à outra reunião, já na rua, fora da pizzaria, ele ouviu um estrondo horroroso. Tinha havido um ataque terrorista dentro da pizzaria onde ele estava.
E uma coisa que piorou muito esse ataque foi que os terroristas tinham colocado pregos na bomba, né, do terrorista suicida. E aqueles pregos com a explosão voaram, assim, feriam mais de 300 pessoas, morreram 20 pessoas, enfim, foi uma coisa horrível. O fato é que este americano, este empresário americano, ele poderia simplesmente ter ouvido a bomba, foi uma explosão, soube que foi uma explosão, e ter continuado a vida dele, ter voltado para a reunião dele. Mas ele se lembrou daquele senhor que tinha cedido lugar a ele e pensou que se não fosse aquilo, era ele que ia estar ali. Aquele senhor tinha salvado a vida dele. Ele correu para a pizzaria, chegou lá e encontrou aquele cenário horroroso de sangue, gente morta, gente ferida. Não conseguiu encontrar o senhor que o tinha salvado. Saiu percorrendo todos os hospitais, esqueceu das reuniões tão importantes que ele tinha, esqueceu, saiu percorrendo os hospitais. E conseguiu encontrar aquele senhor. Ele estava ferido, mas estava bem, sem risco de morte. E estava acompanhado do filho. Então, o empresário americano, entregou o seu cartão ao filho, perguntou: olha, vocês precisam de alguma coisa? E o rapaz falou: não, o governo de Israel vai nos dar toda ajuda, todo auxílio, etc. Enfim. Então ele virou para o filho do senhor e falou assim: olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, está aqui o meu cartão, vocês entram em contato comigo, seu pai salvou minha vida. E foi embora. Pois bem, alguns dias depois, umas semanas depois, o americano recebe a notícia, recebe um contato do filho daquele senhor dizendo: olha, os médicos chegaram à conclusão de que meu pai precisa de uma cirurgia. Essa cirurgia ela não pode ser feita aqui e o melhor lugar para ser feita é num hospital em Boston. Será que o senhor pode nos ajudar? E o americano disse prontamente: vou ajudar vocês em tudo. E aí mandou passagem, pagou viagem, fez tudo. Pois bem, no dia em que o senhor israelense com o filho iam chegar nos Estados Unidos, este americano ele podia ter pensado assim: olha, já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu já ajudei, já fiz tudo, deixa eles irem lá para o hospital, enfim. Mas não, a gratidão dele era no nível tal que ele pegou um avião e foi para Boston para receber os dois lá e levá-los até o hospital. Ele foi acolhê-los. E foi justamente isso que salvou a vida desse americano, porque no dia em que ele foi receber esse israelense e o filho em Boston, foi o 11 de setembro de 2001, um mês depois do atentado em Israel. Entende? Então, assim, vejam como é que o Dharma elaborou o karma desse homem e o salvou da vida e o salvou da morte, um dos piores eventos que nós temos na história recente. Porque ele poderia ter agradecido, e colocado o cartão na mão do rapaz. Ele poderia ter agradecido e ter providenciado a viagem deles para Boston. Mas não, nada disso. A gratidão dele era maior ainda que isso. E foi essa gratidão maior, foi esse nível de gratidão, porque se ele tivesse parado na ajuda financeira, ele estaria, o escritório dele era no World Trade Center, ele teria morrido. Mas não, ele conseguiu ascender a um nível maior de gratidão. E foi isso que tirou ele do lugar onde o desastre ia acontecer. Se ele não tivesse tido aquele nível de gratidão, ele continuaria lá. Mas como ele conseguiu ultrapassar o nível de gratidão e conseguiu cumprir aquele dharma de dar ao universo o melhor que ele podia, sem esperar nenhum benefício, ele não sabia que ia acontecer o ataque, ele não esperava nenhum benefício, ele queria apenas ser grato e oferecer aquilo para aquelas duas pessoas. E foi esse nível de gratidão que foi capaz de tirá-lo do desastre e salvá-lo da morte ali. Então eu queria deixar aqui esse último exemplo, porque eu acho que é o exemplo perfeito para nós vermos como Dharma e Karma se entrelaçam, como são noções que andam juntas e como nos alinharmos com cumprirmos o Dharma pode nos ajudar a elaborar o Karma, não é? E muitas vezes transformar numa situação que seria uma situação dolorosa, numa situação menos dolorosa, ou mesmo eliminar essa situação dolorosa. E aí nós vamos chegando então à conclusão de que não dá para dizermos
que reencarnamos para pagar. Nós reencarnamos para aprender, nós reencarnamos para ganhar consciência da nossa responsabilidade perante o universo. Nós reencarnamos para ganhar consciência de como podemos ser mais dármicos, do que é que nós podemos contribuir para o universo, ganhar consciência do nosso papel de co-criadores do universo. Porque somos co-criadores a partir do momento que criamos com os nossos pensamentos, a partir do momento em que atuamos, influenciando uns aos outros, influenciando o universo. Então nós somos co-criadores. Então reencarnamos não para pagar, mas reencarnamos para nos realinharmos, para nos aprendermos a manter essa consciência, a ganharmos a consciência de que somos seres imortais aqui, não é? Zerando as nossas culpas, esquecendo do que fizemos em vidas passadas para podermos começarmos do zero, não é? E dessa forma, quando alguma situação dolorosa se apresenta, não pensarmos que estamos pagando alguma coisa, mas pensarmos para que essa dor está vindo, né? É muito comum que a gente pergunte por que essa dor está vindo. Por quê? É algum karma? É alguma coisa que eu fiz na outra vida? E Jung, o Carl Gustav Jung, ele falava, não, antes de perguntar por quê, vamos perguntar para quê. Ou seja, o que é que essa situação está me ensinando? O que eu preciso aprender com essa situação? Como é que eu posso elaborar essa situação e ressignificá-la? É para isso que nós reencarnamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da sequência de vídeos do mês de agosto, de discutir esse assunto conosco aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que dê um joinha, né? Marque o gostei aqui embaixo, para ajudar outras pessoas também a entrarem em contato com esse conteúdo e participarem aqui das nossas discussões. Eu agradeço muito, é uma honra falar com vocês e espero que tenhamos todos, então, uma semana maravilhosa, cheia de amor, de paz, de saúde, de esperança e que possamos nos encontrar novamente semana que vem aqui no canal Espiritualidade Cosmos. Um grande abraço e até lá!